Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da Sabatina com os candidatos da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Toda semana nós traremos entrevistas exclusivas com cada um dos candidatos. A ordem das entrevistas foi escolhida por sorteio e essa é uma parceria entre o Diário de Foz e o blog do jornalista Ismael Moraes. Estou aqui hoje com mais um convidado, o candidato Sérgio Caymmi, do PMB. Seja muito bem-vindo, candidato. Muito obrigado, Maria Vitória, pelo convite. E o Diário de Foz também, para estarmos aqui junto com vocês, debatendo o nosso plano de governo que vamos levar ao cidadão iguaçuense a partir de 16 de agosto. Nós já estamos aí em pré-campanha desde o mês de fevereiro deste ano, fomos o primeiro pré-candidato a prefeito que lançamos a nossa pré-candidatura, corremos todos os bairros, levando a nossa proposta, discutindo os problemas com a sociedade, principalmente nos bairros da cidade de Foz do Iguaçu, o comércio, o turismo e todos os problemas, né? Levantamos todos os problemas que a cidade de Foz do Iguaçu enfrenta hoje, serviços públicos que precisam muito ser melhorados. Então, nós ouvimos a população, elaboramos o plano de governo, lançamos a nossa candidatura e estamos prontos para começar a eleição, a campanha, no dia 16 de agosto, sexta-feira. Muito bem, candidato. Agora nós vamos colocar um pequeno vídeo sobre o senhor para que os nossos ouvintes, nossos leitores possam conhecer um pouquinho melhor sobre o senhor. Então, fiquem com o vídeo a seguir. Sérgio Caymmi é economista e consultor ambiental, com uma longa trajetória no serviço público. Foi chefe regional da Sanepar em Foz do Iguaçu e secretário municipal de Meio Ambiente entre 2001 e 2004, onde implementou ações de gestão e promoção do saneamento e da limpeza urbana. Podemos agora, então, seguir com as perguntas. O senhor falou um pouco sobre o período de pré-campanha. Eu queria ver com o senhor quais são as propostas que o senhor vem construindo desde o período de pré-campanha até aqui, que serão levadas, né, até outubro aos eleitores. Quais são as principais propostas que o senhor quer trazer à população e qual é o projeto de cidade, o projeto de governo que o senhor considera possível e importante para Foz do Iguaçu? Eu entendo que a nossa cidade de Foz do Iguaçu, nesses longos anos, depois da construção da Itaipu, cresceu muito, se desenvolveu, mas nós ainda temos vários problemas para serem resolvidos. Por exemplo, nós temos uma cidade hoje feia, uma cidade suja, uma cidade que precisa de muitas melhorias na questão viária, de ruas de asfaltos, né, que é a mobilidade urbana, tá certo? Isso precisa ser resolvido, né? Deixaram de atender os principais serviços públicos, no caso, por exemplo, da saúde, nós temos sérios problemas, do transporte público, da gestão de recursos hídricos. Isso realmente está perecendo nessa atual gestão. E nós levamos, evidentemente, para o nosso contribuinte que paga os seus impostos, levantamos todos esses problemas e vamos agora debater e mostrar para a população que o Sérgio Caymmi, candidato a prefeito, se eleito, junto com a comunicadora Jussara Andrade, nós podemos, sim, montar uma boa equipe e resolver todos esses problemas de vez que enfrenta a população hoje. A população está descontente, está mal assistida, e nós queremos uma cidade pujante, nós queremos que o investidor venha para Foz do Iguaçu, traga suas empresas, venha investir em Foz do Iguaçu para gerar renda, para gerar emprego para a população,
né? É isso que nós queremos, atender bem o empresário aqui de Foz do Iguaçu e aqueles que queiram vir investir em Foz, atender bem o turista, está trabalhando com toda a classe, o trade turístico de Foz do Iguaçu. E é isso que nós elaboramos, então, um plano de governo, já está, junto com a nossa candidatura, na Justiça Eleitoral, para qualquer cidadão pode olhar esse nosso plano de governo, e nós vamos debater isso com a sociedade, nós vamos debater em outros eventos com candidatos que haverá debates, e mostrar à população que é possível um candidato de um partido que está iniciando, partido PMB, Por Mais Brasil, aqui em Foz do Iguaçu, nós podemos sim chegar à prefeitura e resolver. Temos uma candidata a vice, a minha amiga Jussara Andrade, experiente na comunicação, reside em Foz do Iguaçu há mais de 35 anos, que vai me ajudar a administrar a cidade de Foz do Iguaçu. Uma mulher trabalhadora, mãe, avó, que também sente os problemas da cidade de Foz do Iguaçu, principalmente na questão da saúde e da assistência social. Um pouco sobre a questão da relação com o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Como que o senhor pretende juntar forças com o governo federal e o governo estadual para garantir políticas, especialmente na área de saúde e educação, para Foz do Iguaçu? Primeiro, nós vamos tomar pé da situação da prefeitura, que não é boa. Mas nós queremos abrir um diálogo diariamente, semanalmente, eu e nossa equipe de trabalho, de secretários, diretores, com o governador Ratinho Júnior, com o presidente Lula, com todos os ministérios de Brasília, a nível nacional, para que nós possamos tratar, possamos desenvolver projetos em conjunto, principalmente na área social. Nós temos muito problema na área social em Foz do Iguaçu. São mais de 125 mil pessoas vivendo na extrema pobreza em Foz do Iguaçu. Nós temos problema de moradia, né? E o governo federal tem canal aí de fazer parceria com os municípios, que é a Minha Casa Minha Vida, e outros programas, né? O governador Ratinho Júnior, sempre sensibilizado com os problemas de Foz do Iguaçu, também poderá fazer uma parceria com o município de Foz do Iguaçu, com o prefeito Sérgio Caymmi e a vice Jussara. Não tenha dúvida que, imediatamente assumindo, nós vamos fazer o maior banco de projetos de todas as áreas que Foz do Iguaçu já viu. Porque quando você aparece um recurso, muitas vezes você não tem projetos. Então, isso nós vamos saber muito bem tratar, até porque eu desenvolvi trabalhos há mais de 45 anos, 38, 40 anos no serviço público, conheço a gestão pública, conheço a economia do setor público, tenho formação em relações humanas, e nós vamos dialogar sem problema nenhum e vamos conquistar aí muitos projetos para Foz do Iguaçu. A educação também, né? A educação é um problema sério, né? Existe, que eu entendo, nós entendemos, que os professores são muito desvalorizados. Não é que a educação é ruim, os professores estão sobrecarregados, os professores estão com reposição atrasadas. É só verificar o histórico de todos os prefeitos que passaram. Sempre os professores, os servidores públicos tiveram dificuldade no seu ganho de reposição da inflação. Fica atrasado ou parcela. Nós queremos implantar, e está no nosso plano de governo, um plano de gestão por competência, aonde o servidor vai ser avaliado e ele pode ter, além da reposição da inflação, um valor também real no seu holerite, no seu salário. Isso é um compromisso nosso. Bom, recentemente, Foz ficou entre as 8 cidades mais caras de se viver no Brasil, segundo uma pesquisa feita pelo site Statista.
Um dos indicadores que foi levado em consideração na pesquisa foi a questão da moradia, que é uma área muito cara em Foz do Iguaçu. Existe no plano de governo do senhor um planejamento para aumentar as moradias populares ou combater a especulação imobiliária que acaba encarecendo tanto a moradia para os moradores de Foz? Sem dúvida nenhuma, nós temos no plano de governo, nós pretendemos construir em torno de 500 casas por ano, casas para moradias para famílias de baixa renda. Então, no governo, os 4 anos seriam aí em torno aí de 4.000 casas, 4.000 residências. Mas acontece que temos vários problemas de áreas irregulares, como o caso do Bubas, por exemplo, da invasão do Bubas. Todo prefeito que entra quer resolver, resolve, não resolve. Nos últimos 12 anos, o problema está lá, não resolveram o problema ainda lá daquelas famílias, está em andamento, nós vamos resolver. Nós vamos regularizar, implantar uma regularização fundiária para que famílias que moram em áreas do município, muitas vezes áreas técnicas ou áreas verdes, nós vamos trabalhar para regularizar, para que essas famílias possam ter a sua casa, possam ter a sua escritura. E isso que nós vamos fazer, não tenho dúvida nenhuma. É um plano de governo factível de ser construído, porque Foz do Iguaçu tem muitos recursos. O que acontece é a má gestão do dinheiro público em todos os prefeitos que passaram depois da redemocratização aqui em Foz do Iguaçu. Entrando já também nessa questão que o senhor fala, né, de investimento público e da importância dele para o desenvolvimento do município, não só nessa questão. Consegue me ouvir? Não. E agora, consegue me ouvir? Sim? Agora sim. Só corrigindo aí, eu falei aí de 4.000 casas, mas 500 casas por mês daria 2.000 casas, né? 2.000 residências. No geral, aí a gente pode aumentar muito esse número aí. Sim. O senhor quer passar para a próxima pergunta ou gostaria de continuar na questão sobre moradia? Podemos passar para a próxima pergunta. Podemos passar? Ótimo. Pode. Eu estava comentando, né, entrando nessa questão que o senhor falou já na questão na pergunta sobre moradia, sobre a importância do investimento público, né, no município. No ano que vem, em 2025, o contrato com a Aviação Santa Clara termina. Como que vai ficar, na visão do senhor, como deveria ficar, a questão do transporte público em Foz? Qual é no plano de governo do senhor para que no próximo contrato a gente possa ter um transporte público mais inclusivo, que atenda melhor a população e, quem sabe, talvez até mesmo a possibilidade de uma tarifa zero? Nós sabemos que a atual gestão cometeu um erro muito grande em eliminar o consórcio Sorriso do transporte Foz do Iguaçu. Nós vamos avaliar este contrato que termina aí já nos primeiros meses de 2025 da concessionária Santa Clara, para verificar que situação que está esse contrato. Se esse preço, o valor do quilômetro rodado pago pela prefeitura à empresa, ele está adequado ou não. Mas o problema do transporte público de Foz do Iguaçu ele é de longa data. Não há melhoria, não há evolução, por exemplo, da mobilidade urbana em Foz do Iguaçu. Nós temos aí sempre problema de ônibus, quebra, horários atrasados, falta ônibus. Pós-pandemia, cortaram muitas linhas. Nós vamos regularizar tudo isso. Caso o contrato seja bem feito com a Santa Clara, nós vamos cumprir. Senão, nós vamos romper o contrato com a Santa Clara, com a Aviação Santa Clara, e determinar um novo modelo de transporte. Por exemplo, sabemos que ônibus movido a óleo diesel, né, a combustível,
ele polui muito o meio ambiente. Nós queremos, e está no nosso plano, implantar gradativamente no transporte público ônibus elétricos. Isso já é modelo em todo o mundo, aqui no Paraguai, em Cidade Leste, toda a frota elétrica, tá? E nós vamos, então, melhorando, adicionando ônibus elétricos ao longo dos nossos 4 anos. No mínimo 10 ônibus ou 15 ônibus elétricos por mês, por ano, aliás, para que se chegue num período e se possa ter toda a frota elétrica. Outra coisa, ninguém pensou num novo modelo de transporte público. Hoje, nós não temos poucas ciclovias para onde que o transeunte pode andar de bicicleta ou a pé. Nós vamos levar ciclovias para toda a cidade de Foz do Iguaçu, nas principais avenidas. Vamos estudar o modelo de tarifa zero que existe em alguns municípios do Brasil, e aqui no estado do Paraná tem, se é possível implantar tarifa zero ou não. E nós temos um plano, nosso governo, que já foi falado, inclusive lá atrás, há 20 anos atrás, a Itaipu Nacional já falava nesse modal de transporte rodoviário, que é o VLT, o veículo leve sobre trilhos. Ele é um modelo novo, um modelo que está sendo implantado em Curitiba, e nós queremos implantar aqui em Foz do Iguaçu, na nossa gestão, o primeiro trecho do VLT. É um pouco mais caro a construção dos trilhos, mas não precisa abrir ruas e nem avenidas para construir os trilhos do VLT. Queremos implantar pelo menos o primeiro trecho, que é da Vila C ao terminal de transporte urbano no centro. Nós precisamos pensar daqui a 10, 15, 20 anos, e para que as coisas aconteçam daqui a 15 anos, por exemplo, nós temos que começar já esses novos projetos. É muito fundamental ter um novo modelo de transporte, incorporando a frota de ônibus elétricos, mais o VLT. Você já imaginou a população de Foz do Iguaçu, o turista de Foz do Iguaçu, você tem um VLT do centro da cidade até o aeroporto, por exemplo, né? Olha que facilidade. Ele substitui os ônibus, né? Que contaminam, que soltam fumaça preta e contaminam o meio ambiente, o CO2, por exemplo. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, melhorar significativamente o sistema de transporte e a mobilidade urbana de Foz do Iguaçu. Voltando agora numa questão que o senhor já tocou anteriormente na nossa conversa, que é a questão da importância da valorização dos professores. Em Foz, os professores da rede municipal recebem R$ 543 a menos do que é estipulado pelo piso salarial. Nós vimos nos últimos meses tramitar na Câmara um projeto do atual prefeito de pagar essa diferença salarial com um completivo, o que não foi aceito pela categoria por várias questões em relação ao completivo, não incidindo nos direitos trabalhistas e previdenciários. O senhor poderia falar um pouco mais do que o senhor já falou anteriormente sobre a importância da valorização da categoria docente e quais são os planos para valorizar e garantir o pagamento do piso salarial, por favor? Olha, a categoria de professores, ela é muito importante, evidentemente, como todos os servidores, mas professor é aquele que ensina os nossos filhos e faz um excelente trabalho. E nós temos aqui em Foz do Iguaçu um quadro de excelência de professores da rede municipal. Nós sabemos que existem essas demandas de reposição ainda, de inflação. Esse valor que você citou, de 530 e poucos reais, esse valor tem que ser incorporado. No mínimo, o professor tem que receber o piso salarial da categoria. Não é possível uma prefeitura, um prefeito, uma gestão não pagar no mínimo o piso. Isso é desvalorizar o professor. E, além disso, o professor tem uma carga horária de trabalho estressante. Então, aquilo que falei, nós vamos zerar essa reposição em 4 anos de mandato
nós vamos, esse valor, incorporar imediatamente, nem que seja parcelado em 3, 4 anos, mas não pode deixar para trás, professor, não receber esse valor aí que está desatualizado. Esse é o nosso compromisso com o servidor público. E o professor também terá um plano de gestão por competência, né? Aonde ele vai, nós vamos fazer a avaliação anual dele, ele vai se avaliar todos os quesitos, o chefe dele vai avaliar ele, o diretor, depois eles sentam juntos, se avaliam, uma nota de corte aí de 8. E dentro desse estudo que nós já elaboramos, dependendo da nota dele, ele pode receber 2 até 3% de aumento real no ano. Inflação, esse tipo de desgaste que um prefeito, parece que eles gostam de enfrentar esse tipo de desgaste. Não pode haver dúvida em salário de professor. Não há essa possibilidade. Nós vamos resolver isso quando eu e a Jussara chegarmos na prefeitura em 2025 e vamos, dentre os professores atuantes hoje, vamos escolher um para ser o secretário da Educação de Foz do Iguaçu. Entrando agora em um assunto também muito importante, sobre a saúde de Foz, um dos pilares, junto com a educação do município, o Hospital Municipal, que é referência em Foz do Iguaçu, referência no SUS, está passando por um processo de federalização, para passar a ser um hospital universitário federal, vinculado à universidade, vinculado à UNILA. Quais são os seus pontos de vista em relação à federalização do hospital e quais são outros pontos que, para o senhor, é urgente de serem tratados na saúde de Foz? Eu apoio totalmente a federalização do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Aliás, a gente já havia debatido lá no passado, né? Nesses 8 anos, praticamente, 7 anos e meio, da gestão do atual prefeito, eu não sei por que ele não iniciou esse processo antes, no segundo ano de mandato, por exemplo, lá do primeiro mandato. Isso, para mim, é um grande descaso. Aliás, já teria que ter, no mínimo, estadualizado, uma parceria com o governo do Estado, a exemplo do Hospital Regional de Cascavel, a exemplo do Hospital Regional de Ponta Grossa, né? Para que o município, que hoje banca, junto com o governo federal, os custos de todo o hospital municipal, que agora não é mais fundação, é um instituto, se não me falha a memória, né? O município possa economizar. E nessa federalização com a UNILA, ou com o governo federal, para a UNILA realmente gerenciar isso, é uma ótima oportunidade, porque aqui na UNILA temos excelentes profissionais, excelentes gestores, excelentes professores, e isso vai economizar para o município, dentro da estatística que eu estive estudando, em torno de 10 milhões de reais por mês. É claro que o município vai ter que colocar ainda um percentual, mas não 10 milhões de reais por mês, 10 a 12 milhões. Isso é um absurdo. Esse dinheiro ele pode ser reinvestido, por exemplo. A capacidade de investimento do município é muito pequena hoje, de todo o recurso do seu orçamento, em torno de 5%. Sobra dinheiro para elevar esse percentual para 12%, aliás, 10%, né? E o hospital sendo melhor gerenciado, o hospital melhor administrado e atendendo toda a população, porque a população não é atendida hoje 100% com qualidade. Você veja as filas, por exemplo, para uma simples cirurgia eletiva, mais de 10 mil pessoas esperando na fila de cirurgias eletivas. Consultas, difícil você conseguir consulta nos pós-saúde, nas UPAs, né? Exames, por exemplo, eu tenho experiência nessa minha caminhada na pré-campanha de pessoas que vêm falar para mim: olha, Caíme, você tem que chegar lá para resolver esses problemas, porque eu faço a minha consulta, mas o médico me diz que eu tenho que fazer uma tomografia, por exemplo. Eu tenho um problema sério de saúde, a pessoa diz para mim, mas é melhor você procurar uma rede particular e fazer seu exame
porque aqui vai demorar 2 a 3 a 4 meses. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Nós temos um problema de fornecimento de remédio, não tem remédio básico, ou falta, por exemplo, remédio. Nós não temos, por exemplo, ortopedista, pós-cirúrgico, pós-cirurgia, não tem fisioterapia, pós-cirurgia, pós-Covid, precisa de fisioterapia, não tem na rede pública, não tem ginecologista, não tem pediatra. Hoje nós não temos um centro para atender as crianças, um centro de pediatria para atender as crianças. Maternidade não existe. Quando uma criança vai para uma UPA, por exemplo, tem que ficar lá 10 a 12, 15 dias esperando uma vaga para ser internado no hospital municipal. Isso é um absurdo. Muitas vezes tem que ser mandado para fora essa criança, né? Ou muitas pessoas, mulheres, por exemplo, donas de casa, avós. É geral a reclamação na questão de saúde. E nós vamos resolver também esses problemas de investimento básico e preventivo para que as pessoas sejam, no mínimo, tem que ser atendidas, tem que ter o exame, um exame de sangue, um exame, um raio-x, uma tomografia, o município tem que ter isso, se não conseguir ter isso, então eu não sei o que o gestor faz lá dentro da prefeitura, né? Tem que ter serviços básicos. E eu e a Jussara vamos implantar, resolver esse problema da saúde com gestão. Não tem porquê, vamos contratar. Mas cadê o dinheiro? É só cortar cargo comissionado. Hoje a prefeitura tem mais de 300 cargos comissionados lá, são aqueles puxa-sacos que trabalharam na campanha para um grupo de partidos. Isso aí demanda 35 milhões de reais por ano, esses caras, e não produzem. No nosso governo, apenas 50 ou 60 cargos comissionados. Nós vamos economizar esses 25, 30 milhões de reais por ano e vamos investir na saúde. Esse é o nosso trabalho. Isso que nós vamos fazer. A Jussara é minha vice, uma mulher competente. Ela sente muito esses problemas, recebe como uma comunicadora muitas denúncias, muitas reclamações, procede denúncia também no seu trabalho no dia a dia, de má qualidade, má prestação de serviço de saúde. Mas, ora, se o município não pode prestar um bom serviço na saúde básica, que é um direito das pessoas, e aí não tem jeito mesmo. Mas nós vamos resolver isso. Mais uma questão que entra também nessa questão que o senhor já traz em relação ao investimento é a questão da cultura em Foz. Foz é uma cidade que faz fronteira com outros 2 países, é uma cidade com uma cultura, uma cena cultural muito forte, mas é uma cidade com muito pouco investimento em cultura. Existe algum projeto de investimento cultural, de participação na cultura dentro do plano de governo do senhor, ou até mesmo de ampliação dos centros de cultura em Foz, para que a população tenha mais acesso à cultura e que os artistas sejam melhor remunerados e colocados no centro de pensamento da cidade e da gestão? Temos sim, nós temos um plano. Primeiro é o seguinte, na questão da cultura, nós vamos avaliar como é que se encontra hoje a nossa Fundação Cultural. Como é que ela está estruturada, a Fundação Cultural? Porque a Fundação Cultural hoje tem problemas de fazer um festival, não consegue fazer um festival. Olha, a Fartal, por exemplo, que é a feira do alimento e do artesanato tradicional em Foz do Iguaçu, desculpe, há mais de 30 anos tem essa feira. Os últimos 3 anos, 3 anos, a prefeitura não conseguiu fazer a feira, que é responsabilidade da Fundação Cultural. Então, precisamos avaliar o que é que está acontecendo com a Fundação Cultural. Trocar tudo que tem lá, resolver, estruturar a Fundação Cultural. Nós queremos valorizar o artista, aquele artista que ele ganha a sua vida tocando música, fazendo teatro. E por falar em teatro, no nosso plano de governo, nós vamos construir o Teatro Municipal de Foz do Iguaçu e levar algumas unidades básicas
de cultura para os bairros, principalmente os maiores, que é Porto Meira, Três Lagoas, Vila Cê, Morumbi. O teatro, você veja que, por birra, lá em 1996 ou 7, um prefeito que saiu deixou o projeto aprovado e recurso para construir o Teatro Municipal na Praça da Paz. O prefeito que entrou, cortou, não quis construir o teatro, um teatro bacana, talvez há 20 anos atrás atendia aquela demanda, hoje talvez não atenderia mais, mas poderia sim ser indo, se renovando dentro dessa situação. Nós vamos trabalhar muito com a cultura, vamos trabalhar com os artistas, vamos trabalhar com as crianças. Por exemplo, aula de violão, de piano, de dança, de balé. O município tem que ter isso. A fundação cultural, no mínimo, tem que dar esse tipo de trabalho, ou seja, de cursos para meninados jovens, leitura, por exemplo, né? Então, isso está no nosso plano de governo e nós vamos revolucionar a cidade de Foz do Iguaçu na questão cultural. E até porque nós somos aqui cidade tríplice fronteira, como você mesmo falou, nós temos aqui 3 países e cidades importantes, são várias línguas, várias culturas diferentes. Por que o privado faz isso? A iniciativa privada faz isso. O município tem condições de fazer, sim. É só fechar a torneira, cortar gorduras, cortar desperdícios, para que esses projetos possam ser realizados, e eu e a Jussara vamos fazer. Entrando nessa questão sobre a tríplice fronteira, né, que o senhor traz também, Foz é muito importante para o turismo. O turismo, na verdade, é um dos pilares econômicos de Foz. O turismo é muito importante para o município. Porém, hoje, o aeroporto de Foz ele não comporta a mesma capacidade que ele comportava pré-pandemia, já agora em 2024. E muitas pessoas, muitos empresários do setor de turismo reclamam que não existe um investimento no marketing, né, do turismo em Foz. O que o senhor vê dessa importância do turismo? E qual é o futuro que o senhor enxerga para o turismo? Quais são os planos para ampliar e fortalecer esse setor que é tão importante para Foz? Em primeiro lugar, nós vamos trabalhar, em primeiro lugar, nós vamos nomear um secretário de turismo da área com qualidade, que conheça a pasta do turismo. Porque o que a gente vê aí é uma vergonha para Foz do Iguaçu. Nós vamos trabalhar com todo o trade turístico de Foz do Iguaçu, todas as entidades constituídas de turismo, discutir, dialogar, verificar qual que é a melhor solução para que o investimento da prefeitura possa realmente resolver esses gargalos. Por exemplo, nós temos que divulgar mais o turismo, a prefeitura tem que divulgar mais o turismo a nível do Paraná, a nível de Brasil e a nível internacional. Tem que investir mais, o investimento está muito pouco. Ora, fizeram ampliação de pista do aeroporto de Foz do Iguaçu para que possa receber voos internacionais, aviões grandes, aviões que tragam aí 500, 600 pessoas numa viagem só para Foz do Iguaçu, mas não funciona. Eu não sei o que acontece. As pessoas parecem que não tiram a bunda da cadeira para resolver esse tipo de problema. Até quando que vamos esperar isso acontecer? O aeroporto foi remodelado, mas nós temos que pensar daqui a 10, 15, 20 anos. Temos que começar a trabalhar já. Então, a questão do turismo, nós temos o cooperativismo, por exemplo, os guias de turismo. Hoje tem problema do taxista, com o motorista do aplicativo. Vamos resolver tudo isso, vamos unir esta categoria, assim como unir os empresários do turismo. Porque o investidor, o empresário que investe aqui no turismo, ele constrói o seu hotel, constrói aí os seus parques temáticos, ele realmente faz o trabalho dele.
ele precisa trabalhar tranquilamente, sem que a prefeitura fique enchendo o saco dele por causa de uma placa mal instalada. Entende? Então, a prefeitura tem que dar a mão para esse grupo, para essa área, para esse segmento. E nós realmente vamos trabalhar nisso incansavelmente, junto com o trade de turismo de Foz do Iguaçu, com a Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu. Não há união hoje. Não há união. E a prefeitura, a gestão que está aí, me desculpe, a gestão que está aí, não tem interesse de resolver esse problema. Nós vamos chegar lá e vamos resolver. Durante o período de pré-campanha, um dos assuntos que o senhor trouxe bastante foi a questão da preservação ambiental, da preservação e revitalização das margens e das nascentes em Foz. Como o senhor pretende fazer uma cooperação internacional com os países fronteiriços também para que essa preservação ela aconteça efetivamente, não só em Foz, mas como a natureza não vê fronteiras, que aconteça não só em Foz, mas também nas cidades vizinhas? Bom, essa é uma área muito interessante, uma área que eu tenho experiência, sou expert nessa área, fui secretário municipal do Meio Ambiente e Serviços Urbanos na gestão 2001 e 2004, e o que se passou nesses 20 anos é que os prefeitos que foram passando de 4 em 4 anos não deram bola para a questão ambiental. Nós implantamos um programa de gestão de limpeza urbana eficiente na nossa época. A cidade era bonita, a cidade estava jardinada, a cidade estava bem cuidada. E não é só o centro turístico aqui de Foz do Iguaçu, as vias turísticas, eram toda a cidade. E nós vamos fazer novamente um plano de governo que já está descrito para que possamos entrar e fazer a diferença lá nos bairros também. Limpar as ruas, cortar o mato é essencial para que, fazendo uma boa gestão de limpeza urbana, nós estamos contribuindo com o meio ambiente, nós estamos reduzindo a proliferação de vetores que transmitem doença ao homem, como, por exemplo, o mosquito Aedes aegypti. Eu sempre digo, e tenho experiência nisso, que 70% dos mosquitos e das doenças que as pessoas são picadas pelo mosquito, já morreram 10 pessoas aqui em Foz do Iguaçu, milhares sendo notificadas com a doença. 70% para reduzir o mosquito é limpeza urbana. Tem que entrar fazendo, não é mutirão de final de semana, não. É mutirão todos os dias, equipes trabalhando, roçando, limpando, recolhendo entulho. Nós temos no nosso programa 35 locais em toda a cidade de Foz do Iguaçu. Vamos escolher esses locais, aonde que nós vamos cercar esta área do município, vamos alugar uma área ou comprar. Cerca esses locais, coloca um funcionário 2 para receber daquela região os entulhos, por exemplo, simples poda de uma árvore, galhos de árvores que ele tira do teu terreno, do seu terreno, móveis velhos, garrafas, sofá velho, geladeira, outros equipamentos eletrodomésticos, eletrônicos, eles levam tudo nesse espaço, porque hoje tudo tem que se contratar uma caçamba e levar para o aterro sanitário. O custo para as famílias de baixa renda é muito caro isso para eles. Então, o que é que eles fazem? Então nós vamos descartar na beira do rio, nós vamos jogar num terreno baldio, ou nós vamos jogar dentro do mato aí, de uma mata preservada, como aqui na Vila Eolândia, que eu entrei outro dia ali, está cheio de lixo. Então, enchendo esse espaço, entra a concessionária, vem, retira todo esse material, leva para um local específico, não na área do aterro sanitário, mas uma área de inércia, onde ele pode ser tratado. Isso realmente é fundamental. Os recursos hídricos hoje, os rios urbanos, estão totalmente mal cuidados, estão poluídos por esgotos domésticos, por outros tipos de poluição visual, como
resíduos sólidos, entulhos, muito mal cuidados estão os resíduos sólidos, os rios, aliás, assim como os parques, as áreas remanescentes da Mata Atlântica que nós temos aqui em Foz do Iguaçu, muitas áreas bonitas. E nós queremos aí, então, abrir um diálogo que nunca foi feito com os outros países aqui vizinhos, as cidades dos outros países, com os intendentes de Cidade Leste, do estado de Alto Paraná, do estado aqui do Iguaçu, da cidade ali de Misiones, cidade de Iguaçu, para que possamos trabalhar a questão do meio ambiente em conjunto, porque nós podemos fazer um trabalho aqui, mas lá do outro lado não faz, e o mosquito voa. Esse é o nosso plano de governo. Trataremos todas as questões ambientais com carinho. Isso nós vamos fazer e temos experiência de fazer isso aí. Dinheiro existe, dinheiro tem. Quando eu fui secretário municipal do meio ambiente, nós ganhamos 3 prêmios, a nível de Brasil e a nível de Paraná. A educação ambiental precisa funcionar, né? Não tem programa de educação ambiental hoje na prefeitura, você não vê divulgação nenhuma. O pessoal está tudo fechado dentro de uma sala, tomando um cafezinho e esperando o tempo passar para entregar essa administração, que é uma lástima. Nós queremos trabalhar muito nessa questão ambiental. Todas as escolas do município, e não só a municipal, mas a escola estadual também, pessoal do 2º grau, desenvolver concursos na área de meio ambiente, para que os alunos de 1º grau possam participar, para que os alunos do 2º grau possam participar, de concursos bem estruturados, né? Já fizemos isso no passado, como o projeto Professor de Destaque Ambiental, que foi premiado, como o projeto Que Rio é Esse? E Quero Beber Dessa Água. Ficamos em 3º lugar a nível nacional. Recebi, eu e a secretária, e a professora trabalhou nesse projeto, o diretor, recebemos o prêmio das mãos da então ministra Marina Silva, lá em 2003, 2004. Precisa trabalhar, precisa ir lá para trabalhar. Eu me defino como um servidor. Eu nasci para servir. Estou aqui, trabalhei na Sanepar 38 anos. Exerci todos os cargos possíveis na Sanepar de gestão. Nunca dei problema para um prefeito e nem para um superior meu. Nunca fui processado por nada. Não tem uma acusação do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, nem de ninguém. Nós trabalhamos sempre no serviço público, visando a saúde em prol da população, do bem-estar da população. As pessoas, os candidatos, eles não entendem isso. Eles não conseguem entender. Mas nós vamos fazer o maior programa de gestão de limpeza urbana de rios, de mata, que Foz do Iguaçu já teve, talvez do Paraná. Eu e a Jussara vamos fazer isso. Especialista na área, nós temos muitos. Queremos trabalhar muito em conjunto com as organizações não governamentais, né? E tem várias aí que trabalham e se dedicam à questão do meio ambiente. Isso realmente nós precisamos mudar. A cidade está suja, está feia. Ruas totalmente cheias de buraco. Onde é que já se viu um município que nem Foz do Iguaçu? Um município conhecido no mundo todo. Você tem ruas, avenidas cheias de buraco, como a rodovia das Cataratas, ou seja, a Avenida das Cataratas, que é da responsabilidade do município. Você não vê flores plantadas, você não vê harmonização, esteticamente está feia. O turista está falando mal, sim. Hoje os turistas falam assim, mas a cidade de Foz do Iguaçu não é a cidade das águas, não é a cidade das cataratas do Iguaçu? Sim,
mas agora ela está sendo a cidade dos buracos, a cidade suja, uma cidade muito mal cuidada. Isso nós vamos fazer. Muito bem, candidato. Nós encerramos por aqui as perguntas. Muito obrigada por ter aceitado participar da entrevista. Agora, se o senhor quiser adicionar algo à entrevista, ou quiser falar diretamente com os nossos ouvintes, fique à vontade. Muito obrigado aí por conceder esse espaço para nós estarmos aqui falando e discutindo sobre o que podemos fazer, qual o nosso plano, que eu detalhei um pouquinho para a população. Evidentemente, nós temos aí muitos e muitos outros projetos dentro do plano de governo. Mas nós vamos agora, então, já qualificados o nosso CNPJ, dia 16 de agosto, que é sexta-feira, vamos para a rua com campanha já liberada. Nós vamos estar visitando empresas, comércio, casa por casa, com o nosso material. Não temos muitos recursos, não. Não temos muitos recursos, mas nós temos amigos, temos conhecidos, porque eu moro aqui em Foz do Iguaçu há mais de 45 anos. Nunca tive um problema na cidade de Foz do Iguaçu com nenhuma pessoa. Ampliamos, quando eu fui gerente regional da Sanepar, 358 quilômetros de rede de esgoto, elevamos o percentual de atendimento de coleta de 45% para 77% das ruas aqui em Foz do Iguaçu, coleta, e 100% do esgoto tratado. Deixei em 2011 a gerência da Sanepar em 77%. O grande absurdo que passaram-se o governo do Beto Richa, 8 anos, aí está mais 4 do Ratinho, mais 2, praticamente 2, e o percentual de atendimento dos logradouros com rede pública está em 83%. Onde é que já se viu um negócio desse? 65 mil pessoas não têm coleta de esgoto, que é um serviço básico, que o cidadão tem que ter. Isso nós vamos resolver também. Vamos chamar a diretoria da Sanepar aqui, vamos porque a concessão é da Sanepar, mas o dono do negócio da água e do esgoto é da população e é do município de Foz do Iguaçu. Esta meta de chegar à universalização, que é 100% de água tratada para a população que já tem, e 100% de coleta do esgoto e 100% tratado, a Sanepar trata 100% do esgoto que coleta, que é 83%. Está no plano um absurdo um prefeito aceitar isso para chegar a 100% em 2042. Mas onde é que já se viu um negócio desse? Eu quero exigir, vou exigir como prefeito, que em 4 anos se faça a cobertura de 100% da rede de esgoto aqui no município de Foz do Iguaçu. Por que Cascavel tem 100%, cara eleitor, cara eleitora? Cascavel tem 100%, porque lá tem prefeito. Cascavel tem 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado, porque lá tem deputado estadual que trabalha, tem deputado federal que trabalha, que tem interesse em atender a população. Então, são esses tipos de problemas e esses tipos de projetos que nós vamos levar para a nossa população. Mostrar que é factível fazer, é possível fazer um orçamento, que foi este ano, de 2 bilhões e 400, se não me falha a memória, 2 bilhões e 400 milhões de reais, e não tem dinheiro para fazer investimento, tem apenas 5%, isso tem que acabar, tem que cortar as gorduras, e nós vamos fazer. Muito obrigado. Tem outras metas nossas, outros projetos, a gente pode discutir em uma outra hora. Eu agradeço muito a Maria Vitória, agradeço o Diário de Foz por nos conceder esse espaço gentil, eu e a Jussara, que está aqui do meu lado,
conversando comigo, escrevendo papelzinho, né? Agradecemos muito vocês. Muito obrigado. Um abração a todos.